agora intervir Nilton, o mandatário para a juventude da candidatura do Dr. Fernando Nobre. Muito obrigado. Eu honestamente não preparei discurso nenhum. Já devia estar a caminho de Valdecâmara, onde vou atuar esta noite. Mas disseram que estavam aqui a dar roçados a brincar. Eu sou bastante crítico em relação ao nosso país. E já não sendo, se calhar já passei a fase dos jovens que estão a lutar pela vida, quer dizer, lutar andamos todos. Mas eu acho que compete-nos a nós todos, enquanto portugueses, jovens, mais velhos, mais novos, perceber como é que as coisas estão. E neste momento, quer queiramos, quer não, nós temos 36 anos pós 25 de Abril e isto continua basicamente na mesma. Ou se calhar pior. Temos aqui um problema que eu aponto sempre na nossa classe política portuguesa, haverá exceções, obviamente, mas na minha opinião nós temos um problema do pronome se. As pessoas não governam, as pessoas governam-se. E enquanto andarmos nesta lógica, e esta lógica vem de baixo, eu cresci numa terra pequena, cresci em Proença Nova, perto de Castelo Branco, quando vim de Angola, e lembro perfeitamente de algo que continua um pouco enraizado na cabeça das pessoas e que tem que se vir desmontar, e para isso tem que haver toda a ajuda, toda a estrutura, e tem que se começar a pensar de cima, e de cima será sempre a Presidência da República, obviamente, que é a questão do pouco empreendedorismo que nós às vezes temos, precisamente porque o próprio Estado não nos ajuda. E a lógica do vamos trabalhar para o Estado, vamos aqui, o Estado não nos apoia, nós vamos tentar ficar à beira dele e pronto, e pode ser que isto vá lá. E eu acho que compete-nos a nós, vocês todos, principalmente os jovens, começarem a perceber que está nas vossas mãos mudarem isto. E mudarem isto, como eu dizia, começa por cima, não é? Porque nós, se não começarmos a perceber que as pessoas que cá estão, que têm estado uma data de anos, obviamente não quero falar dos outros candidatos, mas quer queiramos, quer não, são também os responsáveis pelo modo como as coisas têm estado no nosso país, e são responsáveis por esta máquina que tomou conta desta forma de estar, que é um pouco estranha. Quer dizer, andamos aqui, cada vez mais há uma clivagem entre os pobres e os ricos, caímos no risco cada vez mais há ricos de um lado e há pobres do outro, portanto começamos a entrar numa lógica de terceiro mundismo, vemos o Brasil a subir de um lado e nós a descer do outro, e não podemos aqui culpar a crise internacional, porque países que entraram na União Europeia, como Portugal entrou há uma data de anos, conseguiram fazer as suas estradas, mas também conseguiram fazer os hospitais, conseguiram fazer uma data de coisas que infelizmente Portugal não acompanhou. Ainda esta semana entrevistei o Dr. Rui Rio, o Dr. Rui Rio dizia-me e falava do exemplo do euro, em que nós investimos no euro e estamos hoje em dia, falamos da subida de impostos, ainda ontem o Ministro das Finanças voltou a falar numa possível subida de impostos, que não se consegue baixar a despesa, curiosamente tem que se comprar mais carros, não se consegue baixar a despesa, e então nós temos que reportar para trás, que é lembrarmos que nem as SCUTs estão pagas, nem os hospitais estão pagos, portanto nós continuamos a viver numa lógica de gastar mais do que ganhamos, nós enquanto Estado. Portanto, eu acho que isto tem que se fazer um reset ao país e tem que se começar a sentar, tem que haver alguém que diga, vamos tentar perceber de que forma é que isto pode ser feito. E eu aposto no Dr. Fernando Nobre, e desde sempre, até porque já acompanhava a sua obra, e acho que esta lógica de filantropia, e alguém que vem precisamente de fora da máquina partidária e de fora do sistema e não vive da política e não tem esta lógica, porque eu acho que os partidos políticos tendem, obviamente, a ter que pedir favores e depois até que os pagar. E este é o grande problema de toda a lógica, porque já está subvertida, portanto, quando se é eleito já está subvertido, porque entretanto tem que se andar a pagar os favores todos que ficaram para trás. E esta lógica de cortar com o habitual, que é vamos eleger, seja no governo, seja na Presidência da República, vamos eleger deste quadrante ou daquele quadrante, e temos andado um bocadinho assim, sempre colados aos partidos políticos, eu acho que é tudo o que faz sentido em Portugal, porque quer queiramos, quer não, 36 anos, como eu dizia há pouco, se não se conseguiu fazer nada até agora, então para que caminho é que nós vamos? Não podemos continuar na lógica do desenrasque. Por isso nós somos ótimos. O português nesse aspecto é ótimo a desenrascar-se. A gasolina e o gasóleo aumentou o preço e a gente inventa o gasóleo. E pronto, e um monte de gente vão meter gasóleo. Se é mais barato ou não faço ideia. Mas nós temos esta lógica de desenrasque e nesse aspecto o português é excelente. Eu gosto sempre de apontar que nós somos o único povo do mundo que desenrasca em todo lado. Nós vamos para a Espanha, por exemplo, eles dizem, sei lá, manzana, para nós passa a ser maçã, que é maçã com sotaque espanhol.
E serve para tudo, nós fazemos isso em todo lado, somos bastante, nós falamos com o indivíduo de leste, se ele nos portar de onde fica a Embaixada da Ucrânia, e nós a seguir em frente, à esquerda, à direita. Nós somos muito adaptáveis. Somos bastante adaptáveis e ainda por cima somos um povo corajoso, corajoso em grandes feitos e em pequenos. Portanto, temos que tirar esta nossa coragem que temos. Eu às vezes gosto de apreciar outros povos. Por exemplo, um povo normal que ouça uma explosão foge rua abaixo. O português ouve uma explosão e faz hã? E vai ver o que é que se passa. Portanto, eu acho que nesse aspecto é só pegar nessa coragem que nós temos, nessas coisas que incorremos perigos de vida, não é? Eu gosto sempre de dar o exemplo de uma coisa que me aconteceu há uns tempos, que estava a gravar o 5 para a meia-noite e nós pusemos a câmara de televisão, o tripé, e 5 minutos depois aparece-me lá um senhor assim, braços cruzados, quase que empurrava o tripé e dizia-me assim: até isto é para o quê? E eu brincava e disse: um telefonema de cientistas, vão cair aqui 3 meteoritos. Resposta dele: quer ver isso? E não se foi embora. E eu gosto sempre de aplicar, e nós somos um povo com ideias, temos que as tirar cá para fora, não é? Há pessoas que tiram de uma maneira, eu gosto sempre no trânsito de reparar aquelas pessoas que tiram ideias a pôr o dedo no nariz, que quase põem até o cérebro. Tipo, tenho uma ideia aqui, eu será deste lado. E eu acho isso também corajoso, e nesse aspecto, obviamente isto é a brincar, mas nós sendo um povo tão corajoso e se temos um passado tão grande, tem que ser feita uma análise e perceber em que fase é que nós falhamos, em que ponto é que houve aqui de viragem que nós de repente começámos a ser submissos. Eu ainda há dias ouvi o nosso atual presidente dizia que temos que apostar nas pescas e na agricultura. É curioso porque era a mesma pessoa que quando vieram os dinheiros da União Europeia matou as pescas e a agricultura. Se calhar era outra pessoa. Se calhar era outra pessoa e nós nem reparámos, mas pronto, nós também íamos construir um TGV porque tínhamos que apostar e porque estávamos em crise, e agora já não vamos construir porque estamos em crise. Portanto, aqui, nesse aspecto, somos criativos também. Então, peguemos nessa criatividade e apostemos nas pessoas certas. E mais do que... Nós temos sempre de ter um timoneiro, obviamente, temos de ter sempre alguém na liderança, e eu acho que alguém que seja capaz de ter essa força, e acho que aqui há um currículo provado, não precisamos de dizer seja o que for sobre o Dr. Fernando Nobre, mas acho que temos nós próprios de acreditar e pensar, e cada um obviamente precisamente pensar isso, e cabe aos jovens, que é pensarem que o país é nosso, está nas nossas mãos, e se nós fizermos um melhor país, será um melhor país para os nossos filhos, obviamente. Não podemos continuar a pensar na lógica que se lixa, eu quando cá cheguei isto já estava assim. Portanto, não preciso dizer mais nada, vou acabar como costumo dizer no programa, Dr. Fernando Nobre. Eu amo você.